Eu quero dar um título a essa palavra, completando a cruz. Eu quero que você deixe Deus falar ao seu coração tudo aquilo que Ele tem para ministrar. Não crie nenhum tipo de resistência para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida nessa noite. Amém? Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Mas você não vai responder essa pergunta nesse instante. Você não vai responder essa pergunta para mim. E você não vai responder essa pergunta em voz alta para que o seu irmão escuta. Mas ao decorrer dessa palavra, tente se lembrar dessa pergunta que eu vou fazer para você agora. E pergunte a Deus a maneira mais fácil. Pergunte a Ele qual é a resposta que você tem que dar a essa pergunta. Amém? A pergunta é: tenho tido comunhão com Deus? Lembre-se dessa pergunta durante esse período todo da palavra. Amém? Pode ficar tranquilo que você não vai precisar responder essa pergunta em voz alta. Essa pergunta é somente para você, é entre você e Deus. O tema do mês de abril para essa igreja que foi escolhido é conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Eu creio que esse tema pode ser, durante todos os temas que foi escolhido já para o ano, esse é o tema mais importante. Porque não tem como nós sermos cristãos, não temos como nós vivermos uma vida de relacionamento com Deus sem conhecer a Deus. Não temos como nós agradar a Deus se nós não conhecermos a Deus. Nós só conseguimos levar uma vida de santidade se nós conhecermos a Deus profundamente. É verdade. E a mim foi me dado o tema sobre a comunhão com Deus. Foi falado aqui sobre a pessoa de Jesus, sobre Deus Pai, sobre o Espírito Santo, sobre a obra da cruz, e me pediram para trazer uma palavra sobre comunhão com Deus. E mediante esse tema de conhecendo e prosseguindo a Deus, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, eu andei analisando, pesquisando na Bíblia, pedindo a Deus para que falasse comigo e ministrasse ao meu coração, e eu cheguei a uma conclusão: não tem como se relacionar com Deus sem conhecimento. Nós podemos até conhecer a Deus sem se relacionar, sem ter comunhão. Nós temos como exemplo os fariseus, que eram extremos conhecedores de Deus, mas, no entanto, eles não tinham comunhão com Deus. Eles viviam uma vida de hipocrisia, uma vida de falsidade. Nós temos também Saulo. Saulo, antes dele ter um encontro com Deus, antes deles passar a viver uma vida de relacionamento e comunhão com Deus, Saulo era um grande perseguidor da igreja. Saulo era um grande perseguidor de cristãos. Mas graças a Deus, que Deus o alcançou, e ele pôde se entregar por completo a Deus. Graças a Deus ele teve a vida dele transformada, e ele passou a ter uma comunhão e um relacionamento com Deus. E hoje nós temos o apóstolo Paulo, nós não temos mais Saulo, porque ele teve uma vida transformada. E hoje nós temos esse grande homem de Deus, que até hoje é um grande exemplo para as nossas vidas. Amém? Então nós precisamos entender que não há comunhão sem relacionamento. Não há comunhão sem conhecimento. Nós até podemos ter o conhecimento sem ter a comunhão. Guarde isso dentro de você. Amém? Nós podemos ver que até no momento onde nós não temos comunhão com Deus, a nossa vida é uma vida rasa. Mas a partir do momento que nós começamos a ter uma comunhão verdadeira, nós deixamos Deus operar nas nossas vidas. Nós passamos a ter a revelação real de quem Deus é. Amém? E uma vez que nós passamos a viver essa comunhão com Deus, nós passamos a ser exemplo para as pessoas aí fora. E nós passamos a evangelizar as pessoas com o nosso testemunho. Por isso nós precisamos andar juntos com Deus, lado a lado com Ele. Amém? Eu quero dizer que não há como nos relacionarmos sem uma busca. Nós precisamos ter uma busca diária. Precisamos levar uma vida de oração. Precisamos levar uma vida de jejum. Precisamos levar uma vida de leitura da palavra, para que a chama permaneça acesa. Nós
podemos ler a palavra diariamente, adquirirmos conhecimento de Deus, mas se o nosso relacionamento com Deus estiver quebrado, nós não chegamos a lugar algum. E eu quero que vocês entendam isso nessa noite, que o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, é tudo na nossa vida. E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 7. Primeiro João 1, versículo 5 ao versículo 7. A palavra de Deus diz assim: e a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de trevas. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andamos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse texto nos leva a ver que se nós não praticamos a verdade, se nós não praticamos aquilo que está na palavra de Deus, nós estamos nas trevas. E se nós estamos nas trevas, nós não podemos afirmar que nós temos comunhão com Deus. A palavra de Deus diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles comum acordo. Nós gostamos muito de usar esse versículo para as pessoas. Eu já usei muito esse versículo, mas eu gostaria que nós pudéssemos olhar para esse versículo e nós pudéssemos analisar a nossa vida e perguntar se nós estamos de comum acordo com o nosso Deus. Uma das definições da palavra comunhão no dicionário é comunhão de pensamentos. Se nós estamos de comum acordo com Deus, se nós estamos alinhados com os pensamentos de Deus, nós pensamos como Deus, nós agimos como Deus. E quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós queremos agir como Ele, mais nós queremos ser parecidos como Ele. Amém? Se nós não nos relacionamos com Deus, nós começamos a nos afastar. Você já viu uma pessoa que começa com uma amizade, começa a andar junto com alguém, e de repente você está copiando todos os costumes, todos os usos e costumes daquela pessoa? Com Deus é da mesma maneira. Se nós caminhamos junto com Ele, nós deveríamos estar com os pensamentos alinhados aos pensamentos de Deus. E a partir do momento que nós alinharmos os nossos pensamentos com Deus, nós começaremos a agir como Deus age. Amém? E eu quero, de coração, poder te levar na palavra de Deus hoje, um novo nível de relacionamento com Deus. Não um relacionamento de intimidade. Nós vamos ver alguns aspectos hoje do relacionamento com Deus na horizontal, não um relacionamento que nós temos na vertical com o nosso Senhor. Amém? E o primeiro relacionamento que nós vamos ver hoje é o relacionamento com os nossos irmãos. Eu quero que você abra a Bíblia de vocês em João, capítulo 17, versículo 20 a 23. Nós vamos ver juntos qual é o desejo de Jesus para nós como igreja, para se relacionar com o nosso irmão. João 17, versículo 20 a 23. Jesus diz assim: não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Nós podemos ver no versículo 20 que Jesus não ora somente para aquele pequeno grupo de pessoas,
mas Jesus inclui todos aqueles que viriam ainda a crer nele. Jesus inclui a mim, inclui a você e inclui ainda todos aqueles que ainda virão a se tornar discípulos dele. Amém, meus irmãos? Então, essa oração, nós estamos todos incluídos nela. E no versículo 21, nós podemos ver qual é o desejo de Jesus para a humanidade. E o desejo de Jesus é que nós sejamos uma família unidas, uma família em Cristo, uma grande família. O desejo deles é a união dos irmãos. Amém? O amor e a unidade dos irmãos causam um efeito tão grande aí fora que você não faz ideia. Mas a desunião do corpo de Cristo causa pessoas a deixar o Evangelho. Temos visto pessoas largando o Evangelho, saindo de igrejas, deixando de congregar, pelo mau testemunho de desunião que nós temos visto no meio do corpo de Cristo. E nós precisamos mudar isso. Precisamos olhar para versículos como esse e olhar e falar: Deus, qual é o motivo? Onde eu posso mudar? Eu preciso amar o meu irmão, eu preciso ter uma união com ele. A partir do momento que nós começarmos a ser unidos, nós atrairemos pessoas para o corpo de Cristo. Nós passaremos a evangelizar com o nosso testemunho. Amém? No versículo 23 diz assim, a seguinte frase, Jesus orando: eu neles e tu em mim. Claramente nós podemos ver Jesus dizendo para o Pai, dizendo para Deus que Ele está em nós. Então nós podemos ver que Jesus habita em cada um de nós. A própria palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você. Então nós temos que pôr a mão na consciência e dizer assim: qual é o motivo que eu não consigo amar o meu irmão? Qual é o motivo que eu não consigo me relacionar com o meu irmão, sendo que o Espírito Santo de Deus habita nele? A partir do momento que nós nos retraímos, a partir do momento que nós nos fechamos e nós não nos relacionamos com o nosso irmão, nós começamos a ter uma quebra de relacionamento na horizontal com Deus. Eu quero que você entenda bem isso. A sua vida pessoal com Deus, o seu relacionamento íntimo com Deus, é o seu relacionamento na vertical. Mas nós temos um relacionamento na horizontal, que todos nós, como cristãos, devemos ter. Amém? Nós temos vivido tempos cada dia mais difíceis, onde é muito difícil conviver com pessoas. Digo para você que não é fácil. Pessoas pensam diferentes, cada um pensa diferente, cada um tem um temperamento diferente, cada um tem atitudes diferentes. E não é fácil. Muitas vezes relacionamento é doloroso, mas nós temos que aprender a colocar a nossa carne na cruz diariamente e aprender a amar o nosso irmão, como Jesus amou a igreja. Amém? Quero citar um pequeno exemplo para vocês. Nós estávamos atendendo quinta-feira ali no consulado, aqui fora na igreja, e nós estávamos conversando, estava eu, a Ana, a pastora Marcilane, conversando como é gostoso fazer a obra social, como é gostoso atender a comunidade, como é gostoso servir ao próximo. E eu disse a elas: eu realmente gosto, eu realmente amo, mas para mim seria muito melhor se eu não precisasse me relacionar com elas. Se eu não precisasse conversar com as pessoas. Porque chega um ponto que são tantas ideias diferentes, são tantos pensamentos diferentes, que aquilo você começa a se cansar de conversar com o povo. E você acaba se fechando. Então nós precisamos pedir a Deus que isso seja mudado na nossa vida. Estou expondo a minha vida aqui. Nós realmente precisamos. Nós fazemos isso dentro das igrejas. Hoje tem pessoas que não congregam porque não suportam o irmão. Tem pessoas que faltam ao culto porque não quer ver o irmão que está ali. Que tipo de relacionamento é esse que nós temos com Deus? Nós precisamos mudar essa situação. Amém? Amém. João 13:34 diz assim, não precisa abrir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa maneira tenhais amor uns para os com os outros. Amém? Jesus nos dá uma nova ordenança de amar um ao outro, ao ponto de se entregar um pelo outro, como ele se entregou por nós.
E ele também nos ensina na palavra de Deus o que é o amor. 1 Coríntios 13, ali tem a descrição do amor. Se você quiser abrir, nós vamos ler juntos, para que nós entendamos o que é o amor, para que nós aprendamos a amar um ao outro. 1 Coríntios 13. Diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se nós conseguirmos guardar essas 4 características do que é o amor, se nós conseguirmos viver ela e aplicar isso diariamente na nossa vida, essas últimas 4 características, que diz tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, nós começaremos a viver um pouco mais esse relacionamento com os nossos irmãos. Nós conseguiremos olhar para os nossos irmãos sem julgar. Nós conseguiremos se relacionar com os outros de uma maneira completamente diferente. Porque hoje nós começamos um relacionamento, a primeira discussão, a primeira ideia diferente que a pessoa tem, nós queremos deixar aquela pessoa de lado. Mas nós temos que lembrar que nós precisamos suportar, nós precisamos crer, nós precisamos esperar. Amém? Isso faz parte do amor. E esse é o primeiro aspecto da comunhão que eu quero falar. O segundo é o relacionamento através das finanças. A comunhão com Deus através das tuas finanças. É um pouco quanto difícil subir aqui para falar sobre finanças no tempo em que nós vivemos, onde tem muitos pastores roubando igrejas, onde tem muitas pessoas desviando igrejas que era para obras, para missões. Mas é necessário que nós aprendamos como se relacionar com Deus através das nossas finanças. O ensinamento de Deus tem que ser dado. Amém? E há um movimento aí fora que tem dito que o dízimo é do Velho Testamento e que Jesus veio para abolir toda a lei. Mas eu quero dizer algo a você. Jesus não veio para abolir, Jesus veio para cumprir. E o dízimo já existia muito antes da lei. Muito antes da lei. Eu quero que você abra a Bíblia de vocês em Gênesis 14, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 20. (14, 18 a 20). A palavra de Deus diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abrão deu-lhes o dízimo de tudo. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, e eu te pergunto, quem é sacerdote na tua vida hoje? Quem foi que Deus instituiu como autoridade espiritual na tua vida? A pessoa que Deus instituiu como autoridade espiritual na sua vida, o Melquisedeque, o seu Melquisedeque hoje, é o seu pastor, é aquele que cuida de você, é aquele que te pastoreia, é aquele que te ensina. Então nós podemos ver aqui Abrão trazendo o dízimo a Melquisedeque e entregando os 10%. E hoje nós devemos trazer o nosso dízimo à igreja que você congrega. Esse é o local onde você traz o dízimo. Esse é o local onde você devolve a Deus os 10% que pertence a Ele. Amém? Então não adianta pessoas procurarem argumentos na Bíblia, argumentos em pregações, argumentos em ensinos errados, procurando motivos para não trazer o dízimo à casa de Deus.
Eu quero dizer a você, não tem argumento. A palavra de Deus está aqui para ser cumprida. E se nós queremos viver a comunhão com Deus, se nós afirmamos que nós temos comunhão com Deus, nós temos que andar na luz. E andar na luz é andar na verdade da palavra de Deus. Amém? Então, momentos como esse, onde nós procuramos tudo quanto é argumento para não cumprir um princípio da palavra de Deus, eu quero dizer a você, nós temos que rever qual é a nossa comunhão com Deus. A partir do momento que nós vivemos uma vida de comunhão com Deus, 10% não é nada para você. Nós somos mordomos, Ele tem te abençoado, Ele tem te dado a única coisa que é requerida, os 10% que pertence a Ele. E a partir do momento que nós entendemos isso, que nós tivermos uma vida de comunhão plena com Ele, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Ele, dizemos assim que nós amamos a Ele, acima de todas as coisas, eu garanto a você que você vai querer ofertar muito mais, dizimar muito mais do que aquilo que te é requerido. Amém? E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Provérbios 3, versículo 9 e versículo 10. Eu creio que esse versículo todos já devem saber até de cor. É citado aqui quase todo domingo na hora do dízimo, na hora da oferta. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Nós podemos ver aqui um princípio da palavra de Deus, um princípio de honra. Você separando os primeiros frutos de tudo aquilo que Deus te proporcionou e devolvendo a Ele. Então nós temos versículos bíblicos que nos ensina a honrar a Deus com o nosso dinheiro. Amém, meus irmãos? E esse versículo tem uma promessa. A partir do momento que você honra a Deus, o versículo 10 diz assim: e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Eu garanto a você que Deus te abençoará. Nós precisamos passar a viver uma vida na luz da palavra de Deus. Amém? E Deus conta com o nosso dinheiro. Deus precisa do meu dinheiro. Deus precisa do seu dinheiro. Deus precisa do seu dinheiro. Aí agora você vira para mim e fala assim: que história é essa? Deus precisa do meu dinheiro. Deus não é dono do ouro e da prata? Malaquias 3:10. Abra a Bíblia de vocês em Malaquias 3:10, nós vamos ver que Deus precisa do nosso dinheiro. A palavra de Deus diz assim: trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com os vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Vocês conseguem entender isso? O porquê que Deus conta com o nosso dinheiro? Deus manda trazer os dízimos à casa do tesouro, ao depósito do templo, para que haja mantimento na casa dele. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui, esse culto está acontecendo, porque você trouxe o seu dízimo à casa do tesouro. Essa cadeira que você está sentada, é porque você trouxe o seu dízimo à casa do tesouro. Esse prédio é pago com o dinheiro do seu dízimo. Missões são feitas com o dinheiro do seu dízimo. Nós somos aqueles a que somos usados na terra para expandir o reino de Deus. E não há como expandir o reino de Deus na terra sem dinheiro. Tudo que nós fazemos depende do dinheiro. E Deus nos dá essa oportunidade de sermos cooperadores da obra dele. Deus nos dá essa oportunidade de abençoar a obra dele. Quer dizer que ele precisa do nosso dinheiro? Não, ele não precisa. Ele levanta outros se você não quiser doar. Ele nos dá a oportunidade de abençoar, mas ele usa outro. A obra não para, a obra é dele. Amém? Então, quanto antes nós acordarmos para aquilo que Deus quer nos ensinar, mais cedo Deus nos abençoará. Amém?
E tem um último versículo que eu quero ler com vocês, que eu gosto muito. É Provérbios 11, 24. Não precisa abrir, a palavra de Deus diz assim: quem dá com generosidade, vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Eu amo esse texto na palavra de Deus, porque esse é um texto que eu vejo se cumprindo na vida de muitas pessoas. Não que eu não vejo outros textos da palavra de Deus se cumprindo, mas este é um texto que eu vejo na vida de pessoas que eu caminho com elas. Testemunhos vivos, e é muito bom, porque é edificante quando nós vemos testemunho e nós vemos a palavra de Deus se cumprindo. Amém? Tenho convivido com algumas pessoas que têm entendido que eles são mordomos de Deus, entendido que Deus tem abençoado eles financeiramente, e eles não têm retido nada do que Deus tem para eles. Eles têm sido generosos na casa de Deus, eles têm sido generosos a ofertar na vida de pastores, a ofertar na vida de irmãos, e eu tenho visto essa palavra se cumprir na vida de cada um deles. Eu posso ver a riqueza se multiplicando na vida deles. E eu também tenho visto o outro lado desse texto se cumprir. Tenho vivido com pessoas que não são fiéis no dízimos, tenho vivido com pessoas que são miseráveis, têm retido aquilo que é de Deus. E eu tenho visto essas pessoas caindo na pobreza também. A palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus não mente. E é por isso que eu vejo esse texto vivo na vida de pessoas que eu amo. Eu posso olhar para a minha vida, eu quero dar um pequeno testemunho aqui para vocês e ver esse texto se cumprindo na minha vida. Até o ano de 2007, 2008, mais ou menos, eu nunca fui um dizimista fiel. Nunca fui um ofertante na casa de Deus. Eu sempre tive conflitos com a minha esposa, porque ela sempre foi muito mais crente que eu. E ela sempre quis trazer o dízimo, eu sempre fui contra. Eu sempre tive uma vida financeira muito estabilizada. Tinha dinheiro na conta, tinha uma boa economia que eu podia ficar meses parado sem trabalhar. Tinha carro bom, tinha casa própria. Então eu sempre fui confiante em mim mesmo, não confiante em Deus. Mesmo estando dentro da igreja, mas eu sempre confiei em mim. Eu posso até dizer que eu amava mais o dinheiro do que eu amava a Deus. Está chocado, né? Mas todas as vezes que nós retemos aquilo que é de direito de Deus, eu quero te dizer que você está amando mais aquilo do que você está amando a Deus. Se te é requerido algo, entregue. E eu pude ver esse texto de Provérbios 11, 24 se cumprindo na minha vida. Mas, infelizmente, não foi a primeira parte do versículo que se cumpriu. Infelizmente, foi a segunda parte. Tudo me foi tirado. Eu perdi a casa, eu não consegui mais pagar meus cartões, eu fiquei desempregado, só sobrou a Josi e o Vini. Nem a Rebequinha tinha naquela época. Mas Deus, em 2008 eu já era dizimista, gente. Eu já era dizimista no ano de 2008. Eu já ofertava na casa de Deus. Mas Deus precisava tratar comigo. Toda correção é dolorida. Estou contando esse testemunho para que isso não venha acontecer na sua vida. Isso é um despertar para que você não deixe isso acontecer na sua vida. Às vezes nós estamos com a vida boa, nós estamos com a vida muito bem financeiramente, nós achamos que estamos sendo abençoados por Deus. Mas eu quero te dizer algo, se você não é fiel a Deus, não é Deus que está te abençoando. E Deus vai vir a qualquer momento e vai te ensinar, porque Ele é Pai. Foi um tempo de ensino muito difícil. Não passei necessidade, não passei fome. Eu tinha casa, eu tinha um teto para dormir, tinha um carro para andar, um carro que eu fiquei com ele 8 anos, gente. Foi o carro que eu mais fiquei na América. Não porque eu quis, mas porque eu não tinha condições de trocar. Mas eu pude ver a mão de Deus me protegendo, guardando a minha família, me alimentando durante esse período. Mas é um tempo difícil, garanto a vocês que ninguém quer passar por isso. Eu fiquei 1 ano desempregado.
sem conseguir arrumar emprego. Às vezes a pessoa estava precisando de um funcionário. Eu já cheguei a escutar que eu era qualificado demais para trabalhar para aquela pessoa e ela não queria me contratar, porque ela não podia pagar o que eu merecia. Quando Deus quer tratar, quando Deus quer ensinar, Deus moe. Então é melhor nós aprendermos antes de nós sermos moídos. Amém? Não chora não aqui. Mas eu estou contando isso, gente, para que você desperte. Mas do mesmo Deus, essa mesma segunda parte do versículo que aconteceu na minha vida, anos depois, eu pude ver a primeira parte se cumprindo. E hoje eu posso dizer a vocês que Deus tem me abençoado. Não tenho tido riquezas, mas eu tenho tido uma vida próspera, uma vida feliz. Eu tenho sido próspero, posso dizer a você que quase tudo aquilo que eu perdi, Deus tem me restaurado. E em dobro. Amém? E eu creio que Ele vai restaurar tudo. Então, dê, oferte, seja generoso, dizime, devolva a 10ª parte daquilo que pertence a Deus. Amém? Nós precisamos entender que nós estamos aqui nessa terra passageiramente. O nosso propósito aqui não é ficar aqui. Então não retenha aquilo que é de Deus. Ele confiou em nós algo e Ele precisa de nós para que o reino dele propague. Então seja simplesmente um mordomo daquilo que Ele te entregou e use para o reino de Deus. Amém? Então não há como se relacionar. Eu não consigo imaginar um casal, um relacionamento onde o homem esconde as finanças da mulher, onde a mulher esconde as finanças do homem. Quando nós temos comunhão um com o outro, tudo é compartilhado. Saia daqui pensando nisso hoje. Comunhão com Deus é muito mais do que uma vida de oração. Comunhão com Deus vai além de leitura da palavra. Comunhão com Deus vai no relacionamento com os irmãos. Comunhão com Deus, você divide as suas finanças com Ele. E o terceiro tópico que eu quero falar é o relacionamento congregacional. É outro ponto que aquele mesmo grupo de pessoas que é contra dízimo, é o mesmo ensinamento hoje, eles estão trazendo para desviar as pessoas, tirar as pessoas de dentro da igreja, dizendo que não há necessidade de congregar, não há necessidade de estar sentado num banco de igreja, escutando a palavra de Deus, que nós somos a igreja. Nós somos a igreja e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Realmente nós somos a igreja. Mas eu quero mostrar para você, na luz da palavra de Deus, que congregar é necessário. Amém. Abra a palavra de Deus em Hebreus 10, 25. Estamos quase acabando, tá, meus irmãos? Hebreus 10, 25 diz assim: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Então, eu não entendo onde eles encontram argumentos para dizer que não precisa congregar. A palavra de Deus nos manda congregar. A palavra de Deus nos manda nos reunirmos como igreja. E a palavra de Deus manda nos chamar um ao outro para estar dentro da igreja. Então eu não consigo entender. É necessário que congreguemos. É na igreja onde você é pastoreado. Não tem como uma ovelha andar desgarrada sem ser pastoreada. Se você se considera uma ovelha, se você se considera rebanho, seja pastoreado por alguém. Esteja dentro de uma igreja congregando e sendo pastoreado. É dentro da igreja que você desenvolve os seus dons. É dentro da igreja que você deixa Deus te usar. É dentro da igreja que você cresce como cristão. Amém? Então não tem argumentos. Nós necessitamos congregar. E eu quero
dentro da palavra de Deus, mostrar o que significa congregar. Não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. Congregar é reunir-se como igreja. 1 Coríntios 11, 18a, diz assim, em primeiro lugar, a parte A do versículo somente, em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja. Aqui nós podemos ver eles reunidos como igreja. Congregar é estar reunidos no nome de Cristo. Mateus 18, versículo 20. Porquanto onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Congregar é estar juntos. Salmos 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Congregar é ir à casa de Deus. Salmos 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eclesiastes 5:1, cuida dos teus passos e sê reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Só para finalizar, gente, eu quero dizer que se nós andamos na luz da palavra de Deus, se nós vivemos aquilo que a Bíblia nos manda, se nós queremos afirmar que nós temos plena comunhão com Deus, nós precisamos congregar. Congregar faz parte da vida cristã. Congregar faz parte do seu relacionamento, da sua busca de comunhão com Deus. Eu li um texto outro dia, alguém me mostrou, não lembro se foi no Facebook, não está na Bíblia, tá, gente? Uma frase que diz assim, não tem como sermos igreja sem irmos à igreja. E isso é verdade. Nós somos templos do Espírito Santo. Mas se nós queremos ser reconhecidos como igreja, nós precisamos congregar. Amém? Amém. Ministério de Louvor. Para concluir essa palavra, eu tenho uma frase, Provérbios 3:6, o único versículo que diz assim, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. A dificuldade que nós temos de crescer em Cristo, a dificuldade que nós temos de nos desenvolver ministerialmente, a dificuldade que nós temos de, muitas vezes, acreditar naquilo que Deus tem para nós, é não reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. A partir do momento que nós passarmos a reconhecer a Deus na nossa família, a reconhecer a Deus no nosso trabalho, a reconhecer a Deus no nosso ministério, a reconhecer a Deus quando nós estivermos dirigindo, a reconhecer a Deus quando nós estivermos limpando a casa, o que quer que seja, nós passaremos a entender essa comunhão. Amém? Deus operará milagres e maravilhas a partir do momento que nós entendemos esse Deus e nós passamos a andar em caminhos de retidão. Amém? Nós vamos cantar uma música, porque eu creio que para nós alcançarmos esse nível de comunhão, nós precisamos pedir a Deus diariamente que a chama se acenda no nosso coração. Porque o motivo de muitas vezes nós não conseguimos permanecer nos relacionando com os outros, é porque a chama se apaga. Nós temos como exemplo um casal, um relacionamento entre o marido e a mulher, um momento de comunhão, um momento em que eles casam, um momento em que eles estão juntos ali no início de um relacionamento. É um momento onde eles mais querem estar juntos. Nós podemos ver que eles querem estar o tempo todo ligados, fazendo de tudo juntos. Mas há um tempo que, ao decorrer do tempo, vai se passando e esse amor vai se esfriando, essa paixão vai se esfriando e eles começam a se afastar um do outro. Aquela paixão, aquela chama vai se apagando. E nós podemos ver casamentos hoje, onde homens não dormem nem mesmo no mesmo quarto que a esposa. Permanecem casados muitas vezes,
Muitas vezes morrem casados, mas o relacionamento de intimidade já se foi há muito tempo. E nós fazemos da mesma maneira com Deus. Por isso nós temos que clamar a Deus diariamente, para que essa chama se acenda, para que essa chama não se apague, para que nós só vamos conseguir ter essa comunhão verdadeira com Deus se nós estivermos com a chama no nosso coração acesa. Amém? Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que a cruz é constituída de 2 pedaços de madeira, um na vertical e um na horizontal. O da vertical nós podemos dizer que é o nosso relacionamento íntimo com Deus. Esse é o relacionamento íntimo entre você e o Pai. Esse é o momento de busca sua, a sua intimidade, lá no quarto, orando, buscando, o seu momento de jejuar, o seu tempo de devocional. Esse é o seu relacionamento na vertical com Deus. Mas nós precisamos completar a cruz. E nós só completamos a cruz quando nós olhamos o nosso relacionamento na horizontal. Se nós não conseguimos nos relacionar na horizontal com Deus, a cruz não é completa. Nós podemos dizer que aquela passagem onde Deus fala, toma a tua cruz e me siga-me, onde Jesus fala, toma a tua cruz e me siga-me, se nós não levarmos um relacionamento na horizontal, a cruz não é completa. E fica uma cruz muito fácil para ser carregada. A cruz não é fácil. Nós precisamos matar a nossa carne diariamente. E nós precisamos completar essa cruz para que nós carreguemos a cruz completa e não uma cruz incompleta. Amém? Saia daqui nessa noite reconhecendo que nós precisamos completar a cruz. A comunhão não é só na vertical, a comunhão é na horizontal também.